levando aos gaúchos 1000 motivos para sorrir. Porto Alegre, grande Porto Alegre, terra de um porto sempre muito alegre. Veja as cores do sul, na tela da TV. Olá, boa noite para você que acompanha o canal 55 UHF em tvuplay.tv.br, o 11 da NET ou nossas redes sociais. Está entrando no ar o 21h30. Hoje, no primeiro bloco, vamos conversar com Mônica Leal. Ela vai ser vereadora pela terceira vez em Porto Alegre. Pela primeira vez, ela foi eleita para o cargo com votos próprios. Outras vezes, 2 vezes, ocupou o cargo de vereadora como suplente do Partido Progressista. Vamos conversar também com o presidente do Sescom RS, Diogo Chamum, a respeito da situação tributária nacional e do EGESCOM, que vem por aí. É o encontro de gestão dos contadores do Rio Grande do Sul. O 21h30 está entrando no ar. Se você está estranhando terno completo, gravata, é o seguinte. O dia hoje foi pesadíssimo. Debate na Federação ao meio-dia entre Marquesan e Melo. Um encontro muito legal no Conselho Regional de Economia no final da tarde com o professor Darcy Carvalho dos Santos. E aí, direto para o 21h30 para entrevistar a vereadora Mônica Leal. Vereadora, parabéns pela eleição, a primeira eleição direta para a Câmara. Prazer lhe ter aqui. Obrigada, Felipe. Fiquei muito contente com o convite e feliz por ser campeã de votos do Partido Progressista e também da coligação para a Frente Porto Alegre, do Nelson Marquesan. E foi uma longa e dura caminhada que eu fiz até o dia desta vitória. O que muda na vida de uma vereadora, que já era vereadora, a senhora ocupou o cargo 2 vezes como suplente, mas agora a senhora é titular do cargo. O que muda? Muda muito para a senhora? Não, na verdade, a satisfação pessoal é um orgulho muito grande receber 7.254 votos dos cidadãos porto-alegrenses. Isso é motivo de muito orgulho e de só reforçar o compromisso que eu sempre tive. Mas, na verdade, o meu estilo, eu sempre atuei politicamente conforme as minhas convicções. O fato de eu ser uma vereadora suplente nunca mudou isso. Eu sempre participei de todas as votações, dos projetos, da fiscalização, sempre pensando no cidadão porto-alegrense. Eu cumpro na íntegra o meu juramento. E eu fiz esse juramento quando eu me tornei vereadora suplente. Seu pai foi vereador? Foi. Quantos 4 mandatos. Pois é, chega lembrando. 4 mandatos? 4 mandatos. A senhora circula na Câmara, portanto... Há muito tempo. Vamos pensar aí, 25, 30 anos. Eu trabalhei 12 anos com Pedro Américo Leal, com meu pai, quando na época não havia nenhuma impossibilidade, né? Nepotismo. Na época não se debatia isso. Não se debatia isso. Eu entrei no primeiro dos cargos, no gabinete do Pedro Américo Leal. Porque quem conheceu sabe muito bem que não bastava ser filha do Pedro Américo para chegar no cargo, né, mais alto. Não tinha carteiraço. Não tinha carteiraço. E isso foi muito importante na minha vida, porque eu não tinha intenção de ir para a política. Eu sou tua colega, eu sou jornalista, fiz meu pós-graduação em ciência política, eu fui sempre uma apaixonada pela comunicação, em especial pelo veículo rádio, e eu tinha intenções de seguir a carreira. Mas, na época, fui eu que organizei, planejei a campanha do meu pai. Ele tinha recém perdido uma campanha para deputado estadual e ele estava em casa. Ele tem 2 mandatos de estadual? 2 mandatos de estadual, né? De deputado estadual. E eu, então, numa brincadeira, eu disse, tu não pode ficar em casa, eu vou fazer a tua campanha para vereador, vem aí uma eleição, eu acho
tão incrível, tão importante essa questão do vereador, a cidade, o eleitor, o cidadão. E aí ele se interessou e eu, então, foi a minha primeira campanha que eu coloquei na rua com apenas 3 pessoas, sendo que eu era uma delas. E ele fez 9.000 e tantos votos, foi super bem votado, entrou na Câmara Municipal e ele, naquela época, me convidou para organizar o gabinete dele. Eu entrei organizando, porque eu dizia para ele assim, então, coronel, tem que ter um gabinete só de mulheres, para quebrar um pouco, né, esse jeito. E eu não tenho gabinete, era o gabinete das 7 mulheres da Câmara. Olha Foi só. muito bonito, foi lindo o trabalho. Me diga o seguinte, esse tempo passa muito rápido, Muito rápido. aqui, né? Então, 1992. Não, e aqui passa mais rápido ainda. Aqui é vapt-vupt. Não, me diga o seguinte, o foco desse mandato agora, qual é o foco? Onde é que assim, vereadora Mônica Leal vai focar nessa questão? Porque a gente lembra de Pedro Américo Leal e a referência sempre é a área de segurança. A senhora foi secretária de Cultura do Estado, a senhora tem outras possibilidades, outros temas que a senhora debate, mas tem um foco do mandato? É assim, Felipe, eu continuo com o meu foco na questão da segurança pública, dentro da minha competência. Né? Um vereador, ele é limitado nessas questões, mas ele pode trabalhar também. Eu vou só te fazer uma breve retrospectiva. Quando eu fui secretária de Estado da Cultura, eu trabalhei em segurança. Segurança preventiva. Eu mapeei o Rio Grande do Sul nos locais que haviam mais violência e levei projetos culturais para a periferia, para as vilas, onde haviam pessoas que terminavam o estudo e não tinham condições financeiras para frequentar uma universidade. Eu entrava com projetos culturais para despertar as vocações naqueles jovens, para que eles se sentissem importantes pelas suas vocações e não para que tivessem frágeis, para que chegasse um traficante e entregasse uma arma e eles ficassem sentindo alguém importante. Então, eu trabalhei sempre a segurança. Quando eu fui vereadora no meu primeiro mandato, que eu cumpri muito pouco, foram 4 meses, porque logo eu fui convocada a concorrer ao Senado Federal e ali eu tinha um projeto que era criar o Ministério da Segurança Nacional. Enfim, eu também comecei a trabalhar a segurança, mas não consegui estender aquilo porque eu logo me retirei com 4 meses. No meu segundo mandato de vereadora, eu ocupei a Comissão de Segurança Urbana. Eu cheguei a ser vice-presidente dessa comissão, mesmo como suplente, que foi agora. E eu trabalhei muito, e vou te dar como exemplo aqui o IGP, Instituto Geral de Perícia, Departamento de Criminalística. Foi através da minha comissão, uma visita, que se descobriu o sucateamento daquela sede. 254 funcionários vivendo, trabalhando em situação precária, num prédio que não oferecia as menores condições de trabalho e de segurança. Nós sabemos a importância desse departamento, como, por exemplo, na questão do incêndio da Boate Kiss. Exatamente. Esta área é que atuou fortemente. Então, eu levei essa questão para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público do Trabalho. Esse prédio foi interditado, porque eles precisavam de uma sede em condições. Bem, isso é um pequeno exemplo que eu estou dizendo. Era o meu papel de vereadora. Tá? Por outro lado, eu assistindo às manifestações que destruíram a cidade de Porto Alegre, depredaram monumentos históricos, culturais, como o Museu Júlio de Castilhos, onde as pessoas elas não queriam só se manifestar, elas queriam destruir a nossa história, a nossa memória. O que eu fiz? Observando tudo isso, eu entrei com um projeto que se tornou lei, proibindo a utilização de máscaras em qualquer tipo de manifestação em Porto Alegre. Eu não sei se foi o prefeito José Fortunati, quem foi, mas lembrou muito bem uma questão. Na luta contra a ditadura em 64, as manifestações eram cara limpa. Pois é, exatamente. As pessoas saíram de cara limpa. Todos têm o direito de fazer manifestações, desde que elas sejam ordeiras. Exatamente. E de cara, tu tem que ter a tua identidade, porque se algo acontecer... Eu me lembro de uma cena que me marcou muito numa das manifestações, que era um comerciante, um pequeno comerciante, que teve a sua loja destruída. É a reclamação que eu tenho. Pedalaram a porta de determinado banco. Bom, o banco é o correntista do banco que ainda vai pagar. Estão dando
prejuízo. Porque o banco não vai levar prejuízo. Tá? Agora, a banca do jornaleiro, a loja de sapato do pequeno comerciante, esse pequeno comércio que foi destruído, isso é um prejuízo para as famílias, as pessoas que vivem daquilo. Não é o dono do banco que vai levar o prejuízo, é o correntista. E nesse caso é diretamente a família que E é exatamente com esse sentimento. Me dava raiva. Eu sempre, nas minhas atuações na política, eu sempre me coloco no lugar do cidadão. Uma vez um jornalista me perguntou qual era a receita do sucesso da minha caminhada política em termos assim de sempre estar dentro daquilo, atuar dentro daquilo que o povo deseja. Eu me coloco no lugar do cidadão. Eu não faço para as pessoas aquilo que eu não gostaria que me fizessem. Pelo contrário, eu faço justamente como política aquilo que um cidadão espera de um político. Então, eu entrei com esse projeto, ele se tornou lei. Porto Alegre foi a primeira capital a ter esta lei que proíbe a utilização de máscaras ou qualquer forma de anonimato. Quer participar de manifestações? Muito bem, aplauso, desde que ordeiras de cara limpa. Claro. E que as pessoas sejam responsabilizadas. São responsáveis por seus atos, vão parar com esse Exatamente. Então, vamos lá, que o tempo corre aqui. A questão, uma curiosidade que eu tenho aqui é o seguinte: rodízio na presidência da Câmara de Vereadores. Um assunto que está em alta. Pois é. O Partido Progressista está pensando o quê em relação ao futuro mandato no que se refere à presidência da Câmara? Nós ainda não discutimos essa questão, estamos esperando o resultado do segundo turno das eleições, mas eu, pelo que conheço, funciona da seguinte maneira, sempre funcionou. As bancadas, as maiores bancadas, com maior número de vereadores, e os vereadores com maior votação. Então, eu acredito que o PP está muito bem. Nesse caso. Nesse caso, seria eu a mais votada. Por isso que eu lhe perguntei. E seria uma presidente com muito gosto, porque o Partido Progressista não teve ainda uma mulher no comando. Então, seria uma honra, né? Mas não está certo do rodízio. Eu soube esses dias que o PMDB seria o primeiro, porque tem 5 vereadores. Coluna da Rosane Oliveira. Exatamente. Foi uma nota que a Rosane colocou, que o Walter seria o apontado. Foi favorito ele, mas ali ainda está uma questão. Porque ainda. ele tem 9 mil e alguma coisa de votos. Então, é nada mais justo e correto, né? Justo e merecido, para que continuasse desta maneira. E eu ficaria, claro, muito orgulhosa. Seria ela não estava preparada porque ela ficou. E uma última questão. Teremos uma bancada ideologicamente liberal na Câmara de Vereadores de Porto Alegre? Porque mesmo vocês do Partido Progressista sendo liberais, não se dava o debate de forma ideológica na maioria das vezes. Agora vocês ganham o reforço do Ricardo Gomes, que chega com a questão ideológica muito forte, e outros vereadores de outros partidos eleitos que também vão chegar com a questão ideológica mais presente. A senhora imagina que teremos embates ideológicos mais fortes na Câmara no ano que vem? Eu acredito que os embates serão bem fortes por algumas questões que eu vou te apontar, que vou citar como exemplo uma das minhas atitudes, assim, que é começar o ano legislativo. Essa questão da Avenida Castelo Branco, para mim, foi muito mal resolvida. A troca de nome. O projeto do deputado Pedro Ruas, na época vereador Pedro Ruas, ele entrou com este projeto, trocando o nome da avenida. Somente 5 vereadores votaram contra esta alteração do nome da Avenida Castelo Branco. E eu mandei fazer um estudo, com 2 advogados, aonde consegui provar que houveram ilegalidades jurídicas e irregularidades processuais. Muitas coisas não ficaram corretas, no meu entender. Então, eu entrei com um projeto para anular esta alteração. E ele virá à votação. Neste momento, ele está tramitando. Esse é o primeiro debate ideológico, então, já de fevereiro do ano que vem? Na minha opinião, ele não deveria ser ideológico, porque o que ocorreu ali, trocar o nome de uma avenida que é conhecida já nos costumes do povo, não obedeceu às normas exigidas, né,
como de praxe. Eu, como legisladora, eu sou obrigada, eu estou numa Câmara Municipal, num órgão legislador, eu tenho obrigação de trazer de volta por respeito ao cumprimento das leis e das normas. Legal. É claro que isso será um grande embate e debate. Já sabemos, então, o primeiro debate da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a partir de 1º de janeiro de 2017, quando assume a vereadora titular, junto com outros 35 vereadores eleitos. Alguns vão fazer parte do secretariado, seja de Melo, seja de Marquesan, certamente, mas esse embate vai estar lá na Câmara, a tentativa de retorno à Avenida Castelo Branco, do que hoje é a Avenida da Legalidade e da Democracia. Mônica Leal, promete esse debate, vai ser interessante e a gente vai acompanhar. Obrigado a você pela presença aqui essa noite, uma boa noite. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar contigo e compartilhar do meu sentimento de alegria, de gratidão, orgulho pelos 7.254 votos. E, mais uma vez, dizer aos porto-alegrenses que continuarei lá sempre lutando, brigando pelas coisas importantes do porto-alegrense, da cidade. A gente volta depois do intervalo comercial conversando com o Diogo Chamum, presidente do Sescom RS. Fique aí. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais, você ganha em qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br. Investir em saúde é garantir qualidade de vida. Desde 1983, a Porto Alegre Clínicas oferece planos de saúde ambulatoriais, hospitalares e odontológicos e medicina do trabalho com profissionais capacitados, tecnologia de ponta e atendimento diferenciado. São serviços de excelência, prestados para a segurança do funcionário, o sucesso da empresa e a tranquilidade da família. Com unidades na capital, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí e ampla rede credenciada na região metropolitana, a Porto Alegre Clínicas coloca à disposição todas as especialidades médicas e terapias. Tudo isso proporciona muito conforto e agilidade nos mais diversos diagnósticos e tratamentos. É mais saúde e tranquilidade para a sua empresa, para você e para a sua família. Porto Alegre Clínicas. Soluções completas em saúde. Espalhe sua marca através da nova TV dos Gaúchos e revolucione os teus negócios. TVU, a TV que te faz crescer. Alô, amigos! Produzo e apresento o programa Encontro com os Serranos da TV. Agora em Porto Alegre, o programa irá ao ar na nova TV dos Gaúchos, a TV Urbana, canal 55, UHF e também o 11 da NET. Todos os domingos, a partir do meio-dia, espero vocês de bate-pronto. Música dos Serranos, diversas atrações e ainda música dos nossos artistas convidados. 21h30 recebe o presidente do Sescom, RS, Diogo Chamum, para conversar sobre diferentes assuntos ligados aí principalmente à área pública, mas também a respeito da situação dos contadores, que é o principal foco do Sescom no Rio Grande do Sul. Diogo Chamum, prazer te ter aqui, boa noite.
Boa noite, Felipe. Agradeço o convite. Vamos ver se a gente consegue trazer temas importantes aí para os telespectadores. Em época de eleição, deixa eu pegar a manchete da revista do SESCOM, essa situação da má gestão dos recursos públicos, 87% dos brasileiros, eu acho que é baixo esse número, né? 87% eu acho que é baixo esse número. Dizem que os impostos não retornam à sociedade. Qual é a visão de um contador a respeito de uma questão como essa? Isso é um sentimento, acho que, da grande maioria da população, que realmente há uma insatisfação muito grande na hora de fazer a sua contribuição do imposto, que é imposta, né? Não há como escapar, e na expectativa de retornar o serviço. E, na realidade, a função do Estado é essa. A função do Estado é prestar os serviços básicos. Eu tenho dito ultimamente que há uma inversão de valores. Então, em vez de o Estado servir a sociedade, ele está se servindo da sociedade, em função desta elevada carga tributária e o baixíssimo nível dos serviços prestados devolvidos à sociedade. Dependendo da forma como se calcula, a gente pode pensar em 40% de impostos, né? Então, a cada R$10 que entra no nosso bolso, 4 saem para os governos. E aí tem uma questão que eu brigo sempre, que é a bitributação. Quer dizer, você paga imposto para ter segurança, saúde e educação. Boa parte da classe média que está nos acompanhando tem que contratar escola particular para os filhos, plano de saúde para ele e para a família e segurança para o seu condomínio, para a sua rua, para a sua residência, porque é uma situação que hoje o Estado não nos fornece com tranquilidade, né? Esses são alguns exemplos, nós temos outros. A gente paga IPVA e paga pedágio, por exemplo, que é mais direcionado. Então, nós temos situações que eu acho que isso que traz a grande revolta para o cidadão comum, porque ele acaba fazendo a sua contribuição obrigatória. E o retorno ele não tem que contratar a parte, acaba usando a sua renda, boa parte, para não dizer a totalidade, nesses serviços básicos que já deveriam ser fornecidos, e a gente fica nessa situação difícil, da economia difícil, ainda mais com crises que a gente vem passando. A gente fala de crise moral, crise política, crise ética, crise financeira. Então, isso tudo acaba refletindo no cidadão, na ponta. Não ter segurança, não ter brigadianos na rua por falta de orçamento, reflete diretamente no cidadão que pagou o seu imposto e que, no fim, sofre com essa insegurança no dia a dia. Pois é, você falava da questão do IPVA e dos pedágios, a CID também é para as estradas, voltou a ser cobrada, né? São vários impostos que deveriam ter um destino certo já, né? Sair daqui e ir direto para lá, caem no caixa único, seja do governo do município, seja do governo estadual, do governo federal, e não volta, aquilo não volta para a gente em serviço. Nós temos algumas aberrações na estrutura tributária no Brasil, Felipe. Nós temos, por exemplo, você vai lembrar bem a questão, quando surgiu a IPMF, CPMF, era para a saúde, não ocorreu. Nós temos questões... Pobre Adib Jatene. Para você que não lembra, é bom a gente lembrar. Médico conhecido nacionalmente, respeitado médico, acabou no ministério e emprestando a credibilidade dele para a CPMF. Aí todo mundo disse, não, mas é o doutor Jatene. Uma causa nobre. Uma causa nobre, realmente não tem como. E aí acabou muitas vezes caindo o dinheiro no caixa único e esquece. Mas nós temos outras aberrações que talvez não tão populares e talvez o cidadão comum não se atente para isso, porque a origem de todos os recursos é o setor produtivo. Então, parte das empresas, pequenas ou grandes, que geram renda, para o seu colaborador, que vai consumir e vai fazer a economia girar. Por ocasião lá do governo Collor, houve uma atualização insuficiente nos fundos de garantia dos trabalhadores. O que ocorreu para repor esse saldo? Se taxar a empresa novamente. O saldo do fundo foi reposto e a taxa continua, que é o adicional de 10% quando se demite o empregado. Então, são verdadeiras aberrações, tanto na sua estrutura que originou essa diferença, quanto na metodologia de recuperar e, principalmente, manter a cobrança, sendo que o furo já estava consertado. Você lembra do governo Collor? Eu me lembro que naquela campanha eleitoral de 89 se falava da necessidade da reforma tributária. Nem se falava ainda de reforma fiscal, não se falava de reforma trabalhista, não se falava de reforma previdenciária, se falava da reforma tributária, que era a necessidade daquele momento. Passaram
Collor, Itamar, Fernando Henrique 2 mandatos, Lula 2 mandatos, Dilma 1 mandato e meio, Temer está aí e o assunto sumiu de novo no governo Temer, no governo Dilma não foi feito, Lula, Fernando Henrique, Itamar, Collor não fizeram. Não há perspectiva nenhuma de mudar isso. Pois é, tu me dá uma oportunidade de trazer também um assunto importante em questão da reforma tributária. Lá em 1996, se iniciou a reforma tributária criando um regime simplificado. Regime simplificado a nível federal. Então, os impostos federais das empresas pequenas eram unificados, a burocracia, as obrigações acessórias reduzidas, simplificadas. Então, foi um grande início de reforma tributária. Aí, em 2006, esse modelo simplificado a nível federal virou nacional, porque além do federal, englobava os impostos do município e do estado. Que foi uma grande medida, foi uma desburocratização, foi uma redução de carga tributária para as pequenas empresas, que hoje montam em torno de 80% das empresas no país, produzem, geram empregos. O que aconteceu? Essa vantagem fiscal e essa desburocratização foram se perdendo no meio do caminho. Foi se jogando para uma vaga comum, uma grande iniciativa que ano após ano vem perdendo espaço, inclusive perdendo competitividade. Foi aprovado agora na Câmara Federal um projeto de lei em que faz algumas alterações na tabela do Simples, que é esse modelo simplificado, que, no entanto, não corrige as faixas. Então, só para tu teres uma ideia, para ficar bem didático, essa tabela está vigindo desde 2012, essa atual. Uma empresa que faturava 100 mil em 2012, se simplesmente repor a inflação, hoje ela estaria onerada em 42%, sem nenhum ganho. E lá em 2018, quando essa tabela for mudar em função desse projeto aprovado na Câmara, esta mesma empresa, só repassando os índices inflacionários, sem nenhum ganho real, estará sendo onerada em 67%. Então, o que se iniciou excelente com uma reforma tributária, vamos chegar a patamares alarmantes, porque se perde muito em competitividade, se perde muito em simplificação e... Se perde muito em empreendedorismo. Quem é que vai empreender desse jeito? Por isso que a gente vê essas falências de um ano, né? Essas empresas micro, pequenas empresas que as pessoas começam, querem, têm o ímpeto de começar a empreender e é muito rápido, é muito curto esse período delas. Esse é um dos motivos também. Exatamente. E o que mais me incomoda, porque hoje eu sou profissional da área, eu atuo em consultoria tributária, eu, por ser presidente do SESCOM, eu estou na FEComércio como vice-presidente e coordeno o Conselho de Assuntos Tributários. Então, eu acabo liderando os temas tributários dentro da FEComércio. E o que muito me assusta, Felipe, é que no meio empresarial, que são os prejudicados diretamente sobre essa medida, o pessoal não levanta a bandeira, o pessoal não incorpora, não se levanta contra isso. E eu vou te dizer que a FEComércio, em função do nosso trabalho, é a única entidade, ou uma das únicas entidades no Brasil, levantando esse problema pontual da defasagem e da burocratização do Simples Nacional. Esse assunto não está na imprensa, não. Vou dizer, mesma situação, guardadas as proporções, os índices são piores até, é a situação do imposto de renda. A tabela do imposto de renda. Perfeita comparação. Perfeita. Hoje a tabela do imposto de renda pessoa física, que contempla todos os trabalhadores do Brasil, e quando eu falo trabalhador, é o trabalhador carteira assinada, trabalhador autônomo, trabalhador empresário, trabalhador individual, qualquer trabalhador. Essa tabela hoje, nós temos estudos lá do SESCOM, ela está defasada em 72%. Esse 72%, Felipe, coloca anualmente nos cofres públicos indevidamente em torno de 40 bilhões de reais. Sabe o que isso equivale? Uma CPMF. Então... Para você que não está acompanhando esse assunto, que dói no bolso, é a parte mais sensível do corpo humano, sim, todo mundo que paga imposto de renda deveria ter tido a correção da tabela do imposto de renda e essa defasagem hoje está em 72%. Ou seja, a gente poderia pagar bem menos impostos se ela simplesmente tivesse sido corrigida pela inflação desse período que ela está sem a correção. Perfeito. Hoje, o limite de isenção é de R$ 1.900. Que é um absurdo também, né? Deveria ser R$ 3.250. Felipe, é pior, porque tem um outro projeto tramitando na Câmara Federal,
que prevê a atualização desta tabela de imposto de renda pessoa física em 5%. Para janeiro de 2017. Sua última atualização, na qual gerou essa defasagem de 72%, é de abril de 2015. 20 meses depois, no Brasil, não é na Finlândia, eles querem aumentar apenas 5%. No Brasil, da inflação comendo a gente. Que ano passado foi 11% a inflação. Então, de abril de 2015 até janeiro de 2017, 20 meses, está se propondo um aumento de 5%. Uma reposição de 5%. Onde a inflação deste período for arredondar para em torno de 15%. Quer dizer que os 72% vai passar de 80% de defasagem. Isso que no Brasil tem essa questão, e outros países também, obviamente, mas o imposto de renda retido na fonte, nessa faixa de 27,5%, ela pega muito baixo, o trabalhador que não ganha tudo isso, e eles vão lá e abocanham. Exatamente. É uma outra situação. Deveria ter sido criadas novas faixas, porque não dá da forma como está. E uma coisa, Felipe, que eu, até por estar à frente de uma entidade como o SESCOM e também participando da FEComércio, eu não consigo admitir essa falácia, esse jogo de palavras que o governo e, por vezes, entidades que estariam aí para representar as pequenas empresas, como o SEBRAE, colocam um enfoque totalmente positivo nessa situação. Não foi uma vez que a então presidente do Brasil foi em rede nacional no dia 1º de maio, dia do trabalho, bradar e vender que ia ser dado 5% de aumento na tabela de imposto de renda a partir de janeiro do outro ano. Mas isso é um deboche, porque isso é dizer que está dando um aumento que na realidade não está repondo nem metade da inflação. Então está dando um presente grego e se enaltece. E aí, infelizmente, a imprensa compra e divulga como positivo uma questão altamente negativa. Eu não quero dizer, eu até entro um pouco nesse assunto, né? Mas assim, parte da imprensa. Mas as divulgações são positivas. Parte da imprensa, eu acho que sim, acho que parte da imprensa embarca na manchete do governo, isso eu concordo. Só o governo está dando 5%. Não é verdade. Não é verdade. Que nem essa questão do Simples, que era a reforma tributária, que eu entrei no Simples, que a gente foi por lá na... Não, mas eu ia voltar para a reforma tributária. É que o Simples, mesma coisa, agora esse projeto aprovado, ele é terrível. Ele vai defasar a tabela em quase 70%. Como se dizer que é bom? Porque está se botando alguma vantagem para algum segmento, a gente dá para alguns e tira de todos. Como que é bom? Então a gente não pode dizer que não é bom nunca. E tem várias lideranças empresariais dizendo é bom, mas tem que melhorar. Não, ele é ruim, tem que melhorar muito. Portanto, não tem nenhuma perspectiva de se fazer uma reforma tributária séria nesse país, beneficiando a nós, cidadãos que pagamos impostos, porque a máquina pública, isso a gente fala no segundo bloco, está o caos e eles não vão tirar o deles para devolver para nós. Exatamente. Hoje, reforma tributária é aumentar a carga tributária na pauta do governo. Não existe reforma tributária para simplificar ou para mudar a matriz tributária. Como também está sendo debatida a unificação da PIS do PIS e da COFINS como uma simplificação. É uma meia-verdade, porque a área de serviços vai ser onerada em mais de 100%. Não, simplifica. Unifica. Para cima. Mas para cima. Exatamente. Exatamente. Vai ficar mais simples, vai unificar. Legal, e aí, vai baixar? Não, com a unificação sobe, fica mais caro para você. Exatamente. É um absurdo, né? Então, reforma tributária hoje só para onerar. Diogo Chamum está conosco. No segundo bloco eu converso com ele a respeito do observatório. O SESCOM é um dos mantenedores e está colocando pressão nos políticos de Porto Alegre. A gente vai falar sobre Câmara de Vereadores, Prefeitura da capital, né, e as observações que estão ocorrendo nesse momento por um grupo de estudos muito sério, focado aí nos números da cidade. O 21h30 volta em instantes. Venha conhecer a Galeteria Esbardeloto,
um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do vazio ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Na próxima quinta-feira, a partir das 21 horas, vamos falar sobre um tema que ao longo da nossa história representou sempre um grande tabu. As pessoas tinham muito receio de falar sobre ele, que são as pessoas com deficiência. Felizmente, a organização da sociedade, a luta das pessoas com deficiência, das suas organizações, acabou avançando muito nesta luta. Venha conosco, estaremos com Lisa Sense, presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Falando do ponto negativo, que é realmente espaço. Já falando um pouquinho mais o interior dele é muito mais alto que as portas. 4x4, ele é o pé de ser praticante. Ao deslocar de ônibus, leve o dinheiro da passagem ou vale transporte separado. Nunca abra bolsas ou carteiras em local de movimento intenso, ou seja, caixa eletrônico, fila de banco ou parada de ônibus. Brigada Militar, a força da comunidade. Sigo conversando com o Diogo Chamum, do Sescom Rio Grande do Sul. Eu vou levantar aqui para ler toda a sigla, tá? O senhor sabe de cabeça toda a sigla? Perfeitamente. Vamos lá, então. Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul. Tá bem, ele tinha que saber, porque ele é presidente do negócio. Quando a Guaíba fez um debate lá no Sescom entre os candidatos, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Se eu não grudasse o olho, eu não saberia. Que sigla longa, rapaz. Bom, vamos falar o seguinte: Observatório Social de Porto Alegre. O Sescom é um dos mantenedores, o senhor preside esse observatório. O que é o observatório, em primeiro lugar? Qual é a proposta de vocês ao formar algo assim? O observatório é uma associação da sociedade civil organizada que reúne lideranças locais, a gente está falando do município de Porto Alegre, e existem outros, mais de 100 observatórios em outros municípios no Brasil. No Rio Grande do Sul está chegando a 10 observatórios. Então, o nosso, esse que o Sescom é mantenedor e que eu presido, é o de Porto Alegre. Então, a nossa atuação é exclusivamente de Porto Alegre.
O Rio Grande do Sul, quais são as outras cidades? Nós temos em Caxias do Sul, nós temos em Pelotas, nós temos em Lourinhã e Gravataí, temos em Santa Cruz. Cidades de médio porte para grande. Que se organizaram porque... Porque essa é uma ideia que pode ser de uma cidade, uma pequena comunidade. Perfeito. Tem que ficar de olho neles. Exatamente. Ele nasceu no interior, ele nasceu em Maringá, no interior do Paraná, em 1995. Então, pode se organizar em qualquer município e a gente apoia porque é uma prática muito salutar. Então, são lideranças, são entidades, são voluntários que se unem nessa causa. Então, qual é o grande eixo de atuação do Observatório? São dois. É a conscientização da cidadania fiscal. Então, a gente faz eventos nessa conscientização. E o que mais aparece, o que mais tem repercussão, é o acompanhamento das licitações e dos gastos da Prefeitura. Só para você ter uma ideia, nos primeiros 12 meses de atuação, o Observatório Social de Porto Alegre, que atua à base de voluntários, o trabalho é 100% feito por voluntários. Voluntários esses, que a gente não pode confundir, por vezes confunde com estagiários. São voluntários médicos, engenheiros, advogados, contadores, veterinários, fisioterapeutas, graduação, portanto, das suas profissionais de mercado, profissionais atuantes no mercado. Então, esse observatório, com essa mão de obra extremamente qualificada, nos primeiros 12 meses de atuação, contribuiu com uma economia na Prefeitura de Porto Alegre. Quando a gente fala Prefeitura, é o Executivo, são secretarias, empresas públicas, contribuiu com uma economia de 15 milhões de reais. Tipo o quê? Tipo acompanhar uma licitação e direcionar eventuais distorções, como preço de venda, como quantidades, como qualidade, e esse nosso apontamento fazer a licitação ser ajustada. Tá, mas aí como é que funciona? Felipe Vieira é prefeito da cidade, estamos falando de Porto Alegre, mas prefeito de uma cidade, vai lá, abre um edital de licitação. Perfeito. O observatório está acompanhando tudo o que acontece na prefeitura, detecta aquele edital. Nós não temos condição de analisar a todos os editais, claro, que estimamos hoje em torno de 5 mil no ano em Porto Alegre. Mas a gente faz análise por importância, por expressão, por quantidade. Por exemplo, o valor é evidente que ele é importante. Então, se for de alta monta, nós vamos dar uma atenção. Emergenciais, assim como merenda escolar, é importante. Claro. Então, a gente também dá uma atenção. Tem muita seção, mão de obra também, contratações, terceirizações. Então, a gente acompanha. Então, saiu o edital. A gente analisa e nós acompanhamos todo o edital, desde preços, qualificação de fornecedores e qualidade do material entregue até a entrega no local. Então, por exemplo, merenda escolar, material escolar, por exemplo, nós acompanhamos até a entrega na escola. Inclusive verificando se era necessária aquela compra e se chegou aquilo que foi contratado. Então, o Observatório faz um trabalho muito interessante nesse sentido. E onde é que são os 15 milhões economizados, basicamente? Onde é que vocês detectaram problemas para corrigir rumos? Tem questões de terceirização, por exemplo. Então, contrata-se uma empresa para terceirizar determinado serviço. E aí, é um contrato enorme e essa empresa é enquadrada como microempresa. Então, o faturamento da microempresa já nem permite ela ter se habilitado para aquele serviço. Então, a gente aponta, o edital é cancelado, é feito outro, ou é corrigido, feito pegando uma segunda empresa. Então, é nesse sentido. Então, os 15 milhões eles se dão entre a diferença do preço máximo com o preço contratado. Então, o preço referência com o preço contratado. Por isso que a gente diz que nós contribuímos. Não é uma economia exclusivamente nossa. É uma economia da Prefeitura conosco. Então, existe esse parâmetro que é utilizado no Brasil inteiro, em todos os observatórios. Vou pegar duas observações de vocês. Uma, vocês foram vasculhar os números e descobriram que 2 anos depois da Copa do Mundo, a Secopa ainda tem cargos em comissão dentro da Secopa, ainda tem custos dentro da Secopa. Quer dizer, a Copa já foi, já passou a Olimpíada, que não foi em Porto Alegre, e ainda tem custos devido à Copa dentro da Prefeitura. Na realidade, Felipe, nós trabalhamos com as informações disponíveis. Existe hoje a Lei de Acesso à Informação, que qualquer cidadão tem acesso a qualquer tipo de informação do poder público. Então, nós nos utilizamos dessa ferramenta.
não precisamos ser observatório para poder ter acesso. Então nós vamos aonde? Na fonte, no portal de transparência. No portal de transparência constavam, agora em agosto, no dia 31 de agosto de 2016, portanto mais de 2 anos após o término da Copa, que a Secopa, secretaria especialmente criada para esse fim, constavam 15 cargos em comissão. Aí houve uma contestação por parte da prefeitura, É o que eu ia dizer, mas... dizendo que a Secopa, a secretaria estava extinta e esses cargos não existiam. A informação estava equivocada. Bom, se no portal da transparência, que é a fonte da informação, que inclusive a prefeitura diz ainda, até na campanha atual, que tem premiações de transparência do Ministério Público e do Tribunal de Contas, desse portal que dá informação errada. Então, se a gente não puder pegar a informação ali, fica difícil. Temos outras informações, como funções gratificadas, que superam o número de servidores. Se é uma função gratificada para cada servidor, tu teria que ter mais servidores do que função gratificada. Não, nós temos quase o dobro em determinadas secretarias. Sob o argumento da prefeitura, que eu não tenho como contestar, mas eu posso trazer, claro, que tem servidores cedidos de uma secretaria para outra. Agora, pela proporção, é um número que fica muito alto. Fica desproporcional. É muito alto. Agora, se essas informações não estão adequadas ou corretas no portal da transparência, a gente precisa repensar algumas Vocês coisas. ligaram para a Fortunati para conversar com o Fortunati, para ir a Fortunati mostrar isso? Nós temos o trâmite do observatório. A gente tem, como eu falei, a questão da lei de acesso à informação é imediato. Se nós quisermos aprofundar algum dado, a gente faz um ofício pela legislação eles têm 20 dias para nos responder. Felipe, nós nunca usamos os prazos, a gente sempre deixou passar os prazos, a gente nunca fez uma comunicação só. A gente tem trocas de solicitações, só que a gente trata com a secretaria responsável. E em especial o Fortunati, o prefeito, ele colocou o secretário da Fazenda, até então o Toneto, o Jorge Toneto, ele colocou para fazer uma interlocução conosco, que foi muito bom. Então, nada do que a gente traz é surpresa, novidade. Até porque esses dados em especial, Sim, que a licitação a gente troca muita informação. Claro. A gente nunca vai ser leviano a ponto de trazer algum dado duvidoso. Mas esse do portal da transparência, sim, a gente extraiu de lá e jogou na apresentação quadrimestral, que é um outro detalhe. O observatório não, apesar da procura da divulgação, os veículos de comunicação se interessam por esse assunto, e a sociedade se interessa por esse assunto, nós, por estatuto, por questões organizacionais, a gente não pode dar publicidade desses dados. O que nós fizemos? A gente faz uma prestação de contas quadrimestral, exatamente junto com a prestação de contas que a prefeitura faz dos seus números. Então, a partir dali que a gente dá publicidade aos dados, mas antes disso já foi comunicado para o prefeito, para a Câmara Municipal e para a secretaria ou para o órgão correspondente. Falando em Câmara Municipal, vocês também observaram algumas questões estranhas lá. A gente começa a entrar nessas questões, eu acho que deve ter alguns problemas meio históricos, assim. Então a gente tem tetos ultrapassados, são situações... Essa história do teto eu não entendo, cara. O Diogo chamou, eu não consigo entender. Há 20 anos, não sei quando é que é a lei do teto lá, que eu vibrei com a lei do teto. Há 20 anos, ou do dia da lei do teto, até hoje, agora, quase 10h30 da noite de quarta-feira, a gente tem a reclamação da lei do teto sendo extrapolada em nível de municípios, em nível de estados e em nível de União. É que o teto ele não é ultrapassado pelo vencimento, pela remuneração do servidor. Penduricalhos, né? Exatamente. Então, são artifícios de colocar benefícios, ajudas de custos e o nome que quer que seja dado, e aí vai engordando, vai encorpando. É um negócio maluco. Então, eu concordo contigo, Felipe. A coisa não pode ter tanta margem assim. Teto tem que ser teto para vencimentos, para vencimento total. Que o sujeito bota no bolso. Sim. E aí aí começa assim, não, veja bem, o salário dele é esse, mas aí ele ganha 5% por isso, 8% por aquilo, 32% por aquilo.
Eu até vejo, eu vejo pelo outro lado, porque por que existe teto? É para conter a despesa. Então, o teto é de desembolso para aquele servidor, não pode passar de maneira nenhuma. Bom, Diogo Chamum está conosco. Deixa eu só fazer um adianto aqui de um outro assunto, porque daqui a um mês ainda, mas vem aí o 4º EGESCOM. Né? E aí eu estou vendo aqui, tem palestra de todo mundo. Tem do Ricardo Amorim, tem do Edgar Madruga, tem do Hotel Mudrebs, né? E tem do Rafael Cortez. Ou seja, vocês fazem realmente um evento para dar uma brincada com o Rafael, para dar uma amenizada, mas tem muito assunto sério que vai ser debatido no EGESCOM. Se tu pegasse assim, um enfoque, o grande objetivo do EGESCOM. O SESCOM... Dr. Nélio Tombini vai estar lá também. Nélio Tombini. O SESCOM hoje, ele faz em média 2,5 cursos por dia útil. Cursos, treinamentos por dia útil. Nós atendemos praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, a nossa média de cursos de capacitação técnicos é enorme. E o EGESCOM, ele vem justamente um pouquinho diferente. A gente sai do aspecto técnico, é encontro gaúcho das empresas de serviços contábeis, mas o tema não é contábil, tanto que tu leste aí os nomes dos palestrantes. Ele é voltado à gestão. O tema do 4º EGESCOM é o universo da gestão. Então a gente trata da gestão das empresas, falando em liderança, comportamento, resultado, e a gente trata também de gestão pública, que é o nosso grande projeto no SESCOM. Então, antes ali tu falaste do nome enorme que o SESCOM tem. Sim, mas o SESCOM RS é o Sindicato a Serviço da Sociedade. Esse é o nosso slogan. E nós temos um grande projeto chamado Gestão Pública Eficaz, que a gente contratou a PUC aqui de Porto Alegre para fazer pesquisas e análises sobre arrecadação e aplicação da verba pública. Então nós temos resultados fantásticos. Inclusive embasaram o estudo de Porto Alegre para fazer o debate SESCOM RS Rádio Guaíba, exatamente que você mediou. Então, o EGESCOM é isso, é trazer outras informações, outras capacitações, totalmente descolado da área técnica. Essa música está nos mandando embora, tá? Mas é o seguinte, deixa eu rapidamente só, em cima daquele debate, vocês propuseram aos 2 candidatos do segundo turno uma questão muito interessante, que é uma questão de logística. A capital gaúcha está retida num canto, né? Nós temos poucas saídas de Porto Alegre. Qual foi a proposta de vocês? Vocês questionaram eles a possibilidade de saída pela zona sul da cidade? Nós fizemos 3 propostas, mas em específico é de fazer um hub de escoamento da zona sul. Então, inclusive fazendo uma comunicação para não precisar passar pelo centro de Porto Alegre ou pela zona norte de Porto Alegre. Há um investimento, mas entendemos, e na proposta dizia, inclusive de PPPs, porque seria um ganho enorme. Mas aonde seria essa ligação, Zona Sul? Por onde a gente sairia para a Zona Sul para Guaíba e alcançaria a Zona Sul do Estado, e BR-290? Por onde? O que vocês propunham ali? Propunha sair via marítima. Via marítima. Então seria a construção até de uma ponte, se fosse o caso, ou fazer um pier, um acesso ali de Para vocês, a viabilidade técnica da população de Porto Alegre ter esse ganho? Tanto que está colocado na nossa proposta, no nosso estudo com a PUC. Estou satisfeito com a resposta dos 2 candidatos, Nelson Marquesan e Sebastião Melo. Eles não cacifaram a proposta. Não, eles escoaram. Eles escoaram pela Zona Sul. Pois é, né? Não, porque essa é uma questão realmente, e algo que a gente não observa no dia a dia, essa situação de ter uma proposta exatamente para trazer trânsito para a Zona Sul com a finalidade de sair de Porto Alegre, né? E alcançar, então, a Zona Sul do Estado ou outras regiões por ali. Né? Ao contrário de todo mundo sair pela Castelo Branco, Voluntários da Pátria. Eles responderam na limitação de investimento. E eu achei, se a pergunta é se eu fiquei satisfeito, não, eu achei que uma resposta muito superficial. Pobre, né? Foram pobres as 2 respostas. Concordo com você. Como mediador, concordo. Diogo, sucesso no EGESCOM, obrigado pela presença. Vamos ficar de olho nessa questão dos impostos, porque é a parte mais sensível do nosso corpo, é o bolso. O SESCOM está aí para fazer essas denúncias a todo momento e nos alertar, nos chamar e dizer, olha, é o imposto de renda, é o simples, está em todo momento nos mordendo, dando informações para nós que na verdade não correspondem, às vezes quando a gente vibra e depois a gente vai se flagrar, não tem nada disso. Querido, obrigado pela presença aqui, uma excelente noite para você.
Muito obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite e uma boa noite. Conversei com o Diogo Chamum, presidente do SESCOM, e com ele a gente encerra o 21h30 de hoje. Obrigado pela sua sintonia. Até amanhã.